Amigos, olha, sem dar ênfase no momento ou em tudo que está acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo a gente refletindo de que não dá para escapar, né? Nossa temática, eu vou colocar meu fone de ouvido aqui, fica mais fácil. Nossa temática aqui é não ouse desistir de Deus, certo? Esse é o nosso JA de hoje. Vou só avisar aqui. Aí, vocês estão me ouvindo tranquilo com o fone? Beleza? Eu estava pensando numa coisa, né? O mundo está tentando resolver o problema. Muita gente buscando a resolução do problema. E eu não sei se vocês sabem, a profissão mais procurada hoje, nos dias de hoje, são os psicólogos. Tem muita gente que está literalmente surtando em casa. Muita gente surtando em casa. Agora, o que eu acho interessante é que tem muito psicólogo hoje que acaba recorrendo a diversas teorias, a diversas maneiras, mas eu queria ressaltar algo sobre a palavra psicologia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a palavra psicologia, ela não é uma só. Ela acabou se tornando uma só no português. No grego, de onde ela deriva para nós, no caso, ela vem de psique e de logos. As duas palavras se juntam e se tornando psicologia, o estudo da mente. Estudo da mente. Agora, é interessante como a palavra logos está presente ali e a maior parte das pessoas hoje, elas estão se perguntando e muitas não sabem o caminho e por isso elas não conseguem chegar à razão ou à resposta, que é o logos. E a gente conhece quem é o logos. A palavra de Deus diz isso, né? João capítulo 1 diz, no princípio era o logos. Né? Está falando de Jesus. Ele é a razão de todas essas coisas. Portanto, não ousar desistir de Deus não tem a ver com um desafio da parte de Deus para nós. Não tem a ver com um desafio ideológico ou teológico. Tem a ver com uma razão de viver, com a existência. Não dá para desistir. Não é não ouse desistir, mas é que não dá para desistir hoje. Eu estava procurando no dicionário, no mais comum de todos. Eu não fui nos dicionários mais profundos, eu fui num dicionário comum. Aqui no Brasil nós temos o Aurélio, não sei se é o mesmo que se usa, se é um dicionário conhecido ou se é um dicionário só brasileiro, o Aurélio. Mas eu peguei, por exemplo, o dicionário Aurélio. No dicionário Aurélio, sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre estar ao lado de Cristo, sobre, por exemplo, citar um verso como porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se é uma coisa que nós precisamos é vencer num momento como esse. Aí eu peguei duas palavras no dicionário. A primeira palavra, vitória. Olha que interessante. Vitória. Existem 4 definições nesse dicionário comum aqui usado no Brasil, que é o Aurélio. Diz assim, vitória, definição 1, ação ou efeito de vencer o inimigo em batalha, triunfo. Ok? Segunda, vantagem definitiva que numa competição uma pessoa ou equipe alcança sobre outra pessoa ou outra equipe. Terceira, bom resultado de um negócio ou empresa. E quarta, resultado feliz obtido a preço de certos esforços. Bom, 4 definições. Por que eu fui buscar isso? Primeiro, por causa do contexto. A mídia está preenchendo, eu não sei como que está aí na Inglaterra, mas aqui no Brasil a mídia está preenchendo a tela com más notícias o tempo todo. As boas notícias quase não são dadas ênfase. Quase nada disso é dado ênfase aqui. Só se fala do quantos são infectados, quantos já morreram, quantos infectados, quantos já morreram, e esse é um problema que está acontecendo. Mas essa é uma coisa da natureza humana. Nós somos assim. Nós somos assim. Você pode passar um dia vivendo boas coisas, o dia inteirinho, coisas boas, 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 boas. Se no final daquele dia uma coisa ruim aconteceu, é disso que você vai lembrar. Nós temos uma tendência para isso. Agora, quando eu entrei aqui no dicionário, eu achei que eu ia, quando pegasse o dicionário, se Vitória, eu fui primeiro em Vitória, né? Minha tendência é essa, vamos ser otimistas. Fui primeiro na palavra vitória. Tinha 4 definições, eu achei que quando eu chegasse em fracasso, eu ia ter uma dúzia, pelo menos. Sabe qual foi a minha surpresa? Para fracasso, para a palavra fracasso, só existe uma definição no dicionário. Arruinar, mau êxito. Só isso.
Uma única linha. Aí eu fiquei decepcionado, cara. Eu falei, não é possível. Como que pode? O dicionário me dá um show assim de otimismo. Se fracasso tem uma única definição e vitória tem 4. O dicionário está mais otimista do que eu. Essa é uma tendência nossa. A gente acaba fazendo isso constantemente. Aí eu fui procurar algumas frases. Você gosta de frase de impacto? Eu amo, sou apaixonado, sou colecionador de frases de impacto. Tá bom? Só para você ter uma ideia, algumas frases. John Freeleaf, ele disse o seguinte: de todas as tristes palavras saídas da boca ou da pena, as mais tristes são estas. Poderia ter sido. Tem a ver com fracasso. De todas as mais tristes palavras saídas da boca ou da pena, na época dele, vamos dizer da caneta, as mais tristes são. Poderia ter sido. É fato. Você talvez olhe para trás e você se pergunte algumas coisas. Como seria se eu tivesse? Se. Tem outra aqui, ó. Fracassos são simplesmente problemas aguardando por uma solução. Essa é uma frase de Robert Schuller. Fracassos são problemas aguardando por uma solução. Quem é que vai trazer? Nós devemos ser mais proativos. Mais proativos. E o problema é que a gente fica... há uma regra da proatividade. Você passa 20% do tempo apontando o problema e 80% buscando uma solução. Nós fazemos completamente o inverso. Geralmente a gente passa 80% do tempo apontando o problema e só 20% buscando uma solução. Agora tem mais uma outra aqui que aí, eu queria que você prestasse atenção nessa aqui. Se você não guardar nenhuma das minhas frases, eu queria que você trouxesse para você, ela não é uma frase positiva, mas eu queria que você trouxesse para você por um único objetivo, única coisa, para que você começasse a dar o foco certo na sua vida. Fracasso significa alcançar sucesso naquilo que não vale a pena. Guilherme Gordon disse isso. Amigo, quais têm sido os teus objetivos nesse exato momento? Muita gente, no momento que nós estamos vivendo, muita gente começou a buscar respostas em Deus. É fato. Mas tem um monte de gente que começou a duvidar. Como que é? Mais uma vez aquelas perguntas. Se Deus existe, por que tanta gente está morrendo? Se Deus existe, por que está acontecendo isso no mundo? Pois é, será que esse não é um alerta exatamente de Deus para dizer que estão no caminho errado? Fracasso é alcançar sucesso naquilo que não vale a pena. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Arrancaram daqui agora. Eu estou lendo alguns livros. Um dos livros que eu estou lendo é esse aqui, ó, Movimentos que Mudam o Mundo. Eu estou relendo O Grande Conflito. Eu queria fazer um desafio para vocês. Quem sabe, Kleber, seja esse o desafio da semana de vocês aí. Talvez vocês já tinham pensado em alguma coisa. O meu desafio para vocês é o seguinte: leiam o capítulo 4 do livro Grande Conflito. É o capítulo que fala sobre os valdenses. Talvez eu compartilhe com o Kleber aí, eu não sei se vocês já sabem disso, mas, por exemplo, a Casa Publicadora Brasileira e inclusive as hispanas aqui na América do Sul liberaram os 5 livros da série Conflito online. Não sei se vocês já sabem disso, mas ele está livre para ser lido. Nessa nova série, nessa nova remodelagem, que foi chamado Ungidos, Escolhidos, tal, tem o grande conflito que chama Os Resgatados. Tem lá os 5 livros liberados. Eu vou mandar depois o link para você, Kleber, você compartilha aí com a galera. Talvez o pastor até também saiba, não sei se o pastor já está sabendo disso aí, mas dá para ler. No português e no espanhol dá para... Eu acho que o pastor acho que ele postou alguma coisa sobre isso. Já compartilhou então? Sim, foi o Antônio. O Antônio compartilhou com a gente no grupo. Ok. O Antônio é o rei da música aí, né? É ele. É o rei da música, maravilha. Ok. Então, veja, diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, qual é a nossa atitude? Há uma tendência entre nós que acreditamos em Deus, que é o seguinte: eu costumo dizer que Deus muitas vezes se torna um guarda-chuva. Você lembra desse instrumento, né? Do tal do guarda-chuva? Né? O guarda-chuva começou a chover, a gente lembra dele. Aqui está nublado hoje em Brasília e para a gente sair, está pendurado ali na porta. Nós vamos ter que usar daqui a pouquinho.
O guarda-chuva é assim, você sai da sua casa para a esquina para comprar pão, né? Óbvio, na padaria. E aí você, não sei se aí é na padaria que a gente compra, aqui a gente compra pão na padaria. Aí você abre o guarda-chuva e vai até lá. Quando você chega, a maioria dos estabelecimentos aqui tem um suporte para você colocar seu guarda-chuva. Você fecha, coloca lá para não sair pingando no estabelecimento todo. Comprou seu pão. Quando você vai sair, vamos supor que teve uma filinha e você passou 15 minutos dentro da padaria. Quando você vai sair, parou de chover. O que você faz com o guarda-chuva? Esquece. Eu não sei você, eu já esqueci alguns. Se não estiver chovendo, a gente deixa o guarda-chuva na porta do estabelecimento. A gente tem a tendência de fazer isso, de usar Deus como um guarda-chuva. É ruim isso, né? Pois é. Se nós estamos vivendo um momento ruim, talvez seja um momento a recorrer a Deus. Mas vamos supor, e aí eu queria fazer agora para você, né, fazer esse paralelo. Vamos supor que esse momento ruim passe realmente. Que acabe, que a gente não viva nos próximos meses uma crise financeira que desencadeie outras e outras e outras e outras crises e a gente volte ao normal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente voltar a uma vida normal, a gente fez um belo estágio, não fez? Para como vai ser o tempo do fim? Um belo estágio. Para aquelas pessoas que duvidaram que, por exemplo, a ONU, ou então os direitos humanos, eles não deixariam que alguém fosse perseguido por causa da sua religião, você já reparou que as religiões, bom, aqui no Brasil todas as igrejas foram fechadas e em prol do bem-estar comum, e nós colaboramos. A Igreja Adventista fechou as portas, nós estamos transmitindo os cultos online, mas deixa eu te perguntar, quando a realidade for de um decreto dominical, a gente vai poder colaborar? Eu acho que não. Mas a gente começa a ver como é que o povo se une, que o mundo se une em prol de um bem-estar comum. E como são criticados aqueles que não entram nessa rotina. Dá para a gente ter uma ideia de como vai ser. Se a vida voltar ao normal, não se esqueça. Você já fez um belo estágio. Mas pode ser que não volte. Eu não sei disso. Eu não sou eu não gosto de especular, eu não sou sensacionalista, nada disso. A única coisa que eu sei é que eu estou preparado. Aliás, sobre estar preparado, como é uma mensagem, não é simplesmente uma palestra de autoajuda, eu queria usar 2 versos da Bíblia. É o suficiente para a gente entrar nesse tema. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir em 1 João capítulo 3, versos 2 e 3, tá bom? Eu vou abrir aqui. Eu estou com uma outra Bíblia aqui. O pastor usou a Bíblia Viva, pastor. Eu estou usando a Bíblia Mensagem aqui. Não sei se vocês conhecem essa Bíblia também. Eu gosto demais dessa Bíblia. Eu gosto da Viva, da Mensagem. Tenho usado muito a NVT, mas todas elas assim mais devocionais. Para estudo bíblico, talvez você precise de uma Bíblia um pouco mais consistente, né? Com a linguagem um pouquinho mais ao pé da letra. Mas 1 João capítulo 3, versos 2 e 3 diz o seguinte: mas amigos, é exatamente isto que somos, filhos de Deus. E é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos e então seremos como ele. Todos os que esperam sua vinda devem estar preparados, tendo como modelo a pureza gloriosa da vida de Jesus. Fica diferente da maioria das versões. Mas eu queria ressaltar uma coisa que está aí também, em qualquer versão. Nós devemos estar preparados. Quem é de nós que sabe dizer como que vai ser o fim? Literalmente não, a gente sabe sinais. Mas o fato é que a Bíblia nos chama a estarmos preparados num momento como esse. Sabe, alguém disse certa vez, sobre a questão de desistir ainda, alguém disse certa vez o seguinte, um ditado, há 2 ditados que eu gosto, né? Um ditado texano, né? Diz o seguinte, não importa o quanto leite derramado você chora, o importante é não perder a vaca. Isso aí eu aprendi com meu avô. É fato, podem acontecer coisas ruins o tempo todo e a gente se lamenta, a gente tem as tendências de lamentar, mas o importante é não perder a vaca, o importante é não desistir, o importante é não desistir. Há uma outra frase que diz o seguinte, essa daqui eu carrego comigo, porque eu não fui um favorecido na vida. Você deve olhar para mim aqui agora, eu tenho uma família bonita, minha esposa, minhas filhas. Você pode olhar para mim agora e pode dizer assim, você não passou pelo que eu passei. Quem disse que eu não passei? Você sabe o que eu passei na minha vida? Não. Eu passei fome na minha infância. Meu pai viajava e deixava a gente em casa sem comida.
a minha mãe lutou muito. A minha avó conta uma história que toda vez que ela conta, ela chora. Ela tem 82 anos. Toda vez que minha avó conta, ela chora. Diz assim que uma vez, ligando o telefone de ficha ainda, não sei se você chegou a usar as fichinhas, né? As cinzas e as prateadas. As cinzas eram locais, as prateadas eram DDD, assim, descagem direta à distância. E eu lembro que a gente foi fazer uma ligação para minha avó e minha avó disse assim, você me pediu uma laranja por telefone. Eu estava a 450 quilômetros de distância de você. E eu não podia te dar uma laranja, porque você não tinha em casa. Eu passei dificuldades em casa. O meu pai não foi alguém presente. Eu costumo dizer que eu aprendi a ser pai e ser pastor por contraste. Porque eu também não tive um pastor para me inspirar. O Kleber viveu essa realidade, porque quando eu voltei para a igreja, o Kleber estava na igreja, e eu voltei com 19 anos de idade, depois de passar 7 anos fora da igreja. E quando eu voltei, nós tivemos, infelizmente, 2 pastores que não inspiravam em nada a nossa juventude. Infelizmente. Não vou dizer o nome. Você não fale também, viu, Kleber? Por favor. Ele já acabou de falar para a Érica. Fica só com você, Érica, por favor, tá? Eles estão na ativa ainda, inclusive, os 2. Mas o fato é que eu aprendi a ser pastor e pai por contraste. Mas isso não fez com que eu desistisse. E aí vou citar a frase. A frase é a seguinte: se você fosse capaz de dar um pontapé no traseiro da pessoa responsável pelo seu fracasso, você ficaria alguns dias sem se sentar. A única pessoa responsável pelo seu fracasso é você mesmo. E talvez, assim, nesse momento da história, como eu disse anteriormente, algumas pessoas comecem a culpar Deus. A gente tem que achar um culpado. A gente culpa o governante, a gente culpa o fulano, o beltrano, mas a gente nunca é o culpado, entendeu? Pelas derrotas que a gente coleciona na vida. Mas em Romanos 5, versos 3 a 5, vou citar aqui de cabeça, você pode anotar, quem sabe, e depois conferir se o que eu estou falando aqui é verdade, mas Paulo diz assim aos romanos: e nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sequência da vitória, sequência de crescimento para o ser humano. Sabe qual que é? É essa. Por causa da nossa tendência de usar Deus como guarda-chuva, por causa da nossa tendência de enxergar o negativo e aí buscar uma solução em alguns momentos, Deus fala assim, essa é a sequência. Paulo diz isso. Tribulação produz perseverança. Quando a gente passa pelo problema, a gente busca uma solução. Perseverança produz experiência. Experiência de que quando a gente passar o próximo problema, a gente vai se lembrar, não, eu já superei. E se eu já superei um dia, eu posso superar de novo. E experiência produz esperança. Amigos, a palavra esperança é muito usada na América do Sul há muitos anos. Os nossos livros missionários todos têm a palavra esperança. Aqui nós temos uma semana de evangelismo chamada Semana da Esperança. É assim que nós chamamos agora. A semana de colheita que acontecia em novembro e agora acontece em setembro. Esperança. Mas se você já buscou a palavra esperança na Bíblia, você vai entender o que eu vou te dizer agora. A palavra esperança na Bíblia só aparece em 2 ocasiões. Ela sempre se refere a Jesus, salvação, nessas 2 coisas, porque Jesus é a pessoa da salvação, e o céu. A tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. E aí diz assim, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu não sei se você precisa de esperança hoje. Eu preciso. Eu hoje faço planos. Alguns jovens têm me ligado. Eu conheço muitos jovens. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. E aí alguns jovens me ligam e dizem assim, pastor, o que eu faço agora, pastor? Eu continuo planejando a vida? Será que eu continuo aí planejando ou eu devo agora aguardar, porque Jesus vai voltar? Amigo, o conselho para nós agora talvez seja um único conselho. Preparado como se Jesus fosse voltar hoje, trabalhando como se ele nunca fosse voltar. Esse é o conselho. Preparados como se ele fosse voltar hoje, trabalhando como se ele nunca fosse voltar. Veja, e aí sobre estar preparado, Provérbios 21, verso 31 diz assim, você conhece, né? Prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Ele é a vitória, ele é o dono da vitória. Foi ele quem conquistou. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É através dele.
E por isso a minha indignação com os psicólogos que buscam uma solução hoje para a realidade desse mundo e descartam, trabalham a mente e descartam o logos. Ficam só com o psique, o logos não. Eu não sei o que você está passando. Não sei que momento é esse que você está passando. Como está o seu coração. Mas não é nenhuma questão de não ousar desistir de Deus. É que desistir de Deus não vai te ajudar. Desistir de Deus não vai trazer esperança para você. Diga, Cléber. Você gosta das frases, e hoje eu, lendo um pouco aqui, eu achei uma que eu achei muito interessante. Dentro desse contexto que você está falando, é que às vezes o cristão, ele esquece que ele tem uma postura de cristão, e não um momento de cristão. E às vezes nós vivemos momentos de cristãos, né? Eu estou com problemas, eu estou numa época desoladora e eu busco a Cristo. E às vezes a postura é o que Deus espera de nós. E aí tem uma frase que diz assim: ouse ter fé para continuar e não para vencer. Porque às vezes esse vencer é uma lógica de que você tem fé se você ver a vitória, né? Mas a fé, ela é baseada na tua postura de cristão. Eu tenho fé, apesar de, como Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. O tudo implica muita coisa, o bom e o mal, né? Implica em você ter o bom, mas bem o mal junto também. Então, esse momento que a gente vive mal, como você disse, pode não acabar. E qual é o meu relacionamento com Cristo? Eu não posso ousar desistir de Deus porque o momento está ruim ou porque o momento melhorou. Verdade. Verdade, cara. Obrigado. Obrigado. Ótima contribuição. Se alguém quiser interromper, pode interromper, viu, gente? Eu estou aqui falando, mas a gente pode debater um pouquinho. Eu estava sobre essa questão dos nossos princípios. Lendo esse livro, não é um livro adventista, tá bom? O autor é um autor americano. Eu fiquei pensando exatamente nessa realidade de hoje. Eu estou vendo tanta coisa acontecendo, a galera tentando fazer algumas coisas diferentes, tal, né, por causa do momento. E aí, uma frase desse livro aqui que me chamou a atenção é o seguinte, ó, sobre movimentos que mudam o mundo. Cara, histórias extraordinárias nesse livro, histórias extraordinárias. A frase é assim, ó, os movimentos mais eficazes estão preparados para mudar tudo sobre eles mesmos. Os movimentos mais eficazes na história estiveram preparados para mudar tudo sobre eles mesmos. Então, é reinvenção. Nós estamos num momento que a gente precisa se reinventar. Agora, olha aqui, ó, um não adventista falando, exceto suas crenças fundamentais. Princípios e valores a gente não negocia. A gente precisa se reinventar, a gente precisa avançar, mas nossas crenças fundamentais, que são nossos princípios e valores, que são baseados na Bíblia, eu acho que você sabe disso, a gente não negocia. A gente precisa se manter firme, retos, como a bússola é o polo. Esse é o nosso chamado. Eu vou citar uma coisa e quero contar uma história e falar mais uma frase. Eu gosto das frases. Há alguns anos atrás, um dos artistas preferidos meus de Hollywood foi Robbie Williams. Talvez você se lembre dele. O Robbie Williams fez filmes extraordinários. Assim, os melhores filmes da minha infância, minha juventude foram do Robbie Williams. Não sei se você é adepto de filmes, desculpa. Eu não sou tão adepto assim mais, mas eu gostava muito de filmes. E alguns que marcaram a minha vida foram os do Robbie Williams, né? Patch Adams, a Babá, e uma série de filmes assim que eu dei muita risada com ele, de Jumanji, e um monte de filmes assim. E a cara do Robbie Williams para mim era a cara do sorriso. Eu não podia ver a cara daquele cara que eu já dava risada. Em 2014, nós todos fomos surpreendidos, há cerca de 6 anos atrás, com o suicídio do Robbie Williams. Há muita gente escondida atrás de um sorriso aí hoje que não tem esperança. E além de você ter esperança, e talvez essa seja a parte mais difícil que a gente tem que encarar agora nesse momento da história, é levar a esperança. Mas nós somos chamados a isso. A ter esperança e a levar a esperança. A sermos fonte de esperança. Né? Essa é uma música antiga. Fonte de esperança quero ser. É uma música do CD Jovem de alguns anos atrás. Queria contar uma história para vocês que
eu já li muitos livros do Max Lucado. Eu tenho uma Bíblia do Max Lucado ali, uma Bíblia com comentários deles, devocionais do Max Lucado. Eu gosto do Max Lucado, nada contra, mas hoje eu prefiro ler o Espírito de Profecia. Agora, o Max Lucado, numa dos seus livros, ele conta uma história de um amigo dele chegando em casa e o amigo, quando chega, ele sabia, tinha um convite, tinha abertura, abriu o portão da casa e quando ele abriu o portão da casa, ele se deparou com a cena, com a filhinha do Max Lucado boiando na piscina, afogada. E aí, o Max Lucado disse assim que foi um berro. Quando o amigo viu a menina dele boiando na piscina, deu um berro. Max! E ele abriu a janela do sobrado e ele viu a mesma cena, desceu correndo a escada da casa, chegou até a piscina, o amigo já tinha tirado a menina e eles socorreram a tempo a menina. Levaram ela para o hospital, ela teve que ficar internada, ainda sob observação naquela noite, e diz ele que estava segurando a mãozinha da menina à noite, ali à beira da cama, e ele decidiu orar e agradecer, dizer, Senhor, muito obrigado. O Senhor é muito bom, muito obrigado. E ele disse assim, eu praticamente ouvi a voz de Deus dizendo, eu sou bom porque eu salvei a sua filha, e se eu não tivesse salvo, eu deixaria de ser bom? Fica aí a pergunta para você. Quando Deus age e quando não age na sua vida? Quando a vitória aparece ou aparece fracasso? Deus deixou de ser bom? Deus deixou de ser quem Ele é só porque Ele não fez aquilo que você esperava? Não ouse desistir de Deus. Aliás, se tem uma coisa que não me faz temer o futuro, seja uma perseguição, o fim do mundo, seja um decreto dominical, o que vier à frente, é aquilo que foi dito certa vez, eu disse que falaria mais uma frase, o que John Ogilvy disse. Eu não tenho medo do futuro. Deus já está lá. Ele já está lá. Que Deus abençoe vocês. A gente não se conhece pessoalmente? Quem sabe? Quem sabe nos próximos anos a gente tem a oportunidade de se conhecer. Se a gente não se encontrar, além de uma tela como essa, de uma videoconferência como essa que nós estamos fazendo, nosso encontro é lá, junto da árvore da vida, vendo o céu, conhecendo Jesus pessoalmente. Que Deus abençoe vocês aí. Bom, Richard, eu agradeço. Eu espero que possamos ter realmente mais participações online, por enquanto, ou, como você disse, vindo aqui visitar os amigos, né? Tá mais que convidado. Acho que o futebolzinho não rola mais, mas pelo menos vir visitar os amigos a gente pode visitar e participar na igreja, que vai ser uma alegria para todos nós. Obrigadão. Rola futebol todo sábado, rolava, né, na Central de Brasília, né, pastor? Pois é. O meu problema hoje é um só. Ele falou que o futebolzinho não rola mais, porque essa é uma outra história. Hoje eu sou um inválido para o futebol, eu não posso mais jogar futebol, mas eu prometo que conta num outro convite eu conto essa história, porque eu não posso mais jogar futebol. Eu acho que os três que gostavam muito aqui, que tá aqui, o Marquinhos e o Richard, acho que nenhum dos três pode. Se quisermos estar no céu. Olha lá, o Marquinhos falou que pode, ó. Eu posso, cara. Tô inteiro ainda. Não, mas o problema é o rancor que dá no coração. Mas, é só você tampar a boca na hora do jogo. Nós agradecemos muito. Agradeço também a ideia do desafio. Nós estamos fazendo aqui um desafio sobre saúde. É uma questão, nós estamos dentro de casa muito tempo, então estamos fazendo exercícios, alimentação, tentando melhorar. Temos uma galera na igreja que tem uma alimentação bem legal. E os que não têm, Está tentando. A gente está fazendo o checklist daquela lista bem completa dos 8 naturais. A gente já conseguiu cumprir água, exercícios, boa alimentação, temperança. E essa semana a gente queria lançar a confiança em Deus. Que foi o que o Richard nos passou. 4º capítulo do Grande Conflito, vai ajudar muito.
quarto capítulo do Grande Conflito. Mas para marcar ponto, deveria colocar tempo de leitura por dia. Porque o quarto capítulo ele é curto. Eu não sei. Curtíssimo. Nessa versão nova, que é... ele está aqui, ó. Essa aqui, ó. Resgatados, ele tem 9 páginas. 9 páginas. Tá. Tem que ler amanhã, então. É longo, porque curto acaba num dia só. Tem que... A gente conta por dia que o pessoal faz. Mas, pessoal, vamos colocar, então, o desafio de... Um capítulo por dia. Um capítulo por dia? Você acha que dá, pastor? Os 2 pastores que conhecem o livro? Mas você está querendo colocar o quê? Para ler todo o livro? Ué, o Richard disse que é pequeno o livro. Não, o capítulo. O capítulo. O capítulo. Nessa versão ele tem 350 páginas. Ele não é tão pequeno. Não dá não. A gente passa por mensagem depois. A gente passa, mas fica aí o desafio. Pode continuar o capítulo anteriores. O capítulo 4 é certo. E vamos colocar, então, pelo menos a leitura e a proximidade com Deus. Como é que é o tema aqui, mano? Chama confiança. Isso, confiança em Deus. De pelo menos meia hora por dia, para nós colocarmos ali que estudamos, capítulo da Bíblia, e estamos tendo comunhão com Deus. Ok, galera? O pastor nosso, pastor Moisés, Oi. tem algum agradecimento a fazer e encerrar o nosso JA. Ok, eu só quero realmente agradecer, primeiramente, a presença de todos e em especial, a presença do Richard, que cedeu do seu tempo para estar junto com a gente nessa tarde. Muito obrigado pela mensagem. Eu acho que somos unânimes em dizer que, graças a Deus, temos tido mensagens edificantes, mensagens que realmente vêm de Deus para a nossa igreja, em especial aqui em Manchester. Então, que Deus te abençoe aí no teu ministério e muito obrigado pela tua participação. Também, muito obrigado, viu, amigos? Obrigado, pastor, por ter me aceito nesse grupo seleto aqui. O Kleber. A Érica a gente aceita, Kleber. Eu preciso ir realmente. A esposa já me mandou mensagem. Está com a técnica esperando lá, tá? Beleza, Richard. Um abraço, obrigado. Pastor, você quer encerrar, fazer uma oração? Tem algum anúncio? Sim, vamos terminar então com uma oração. Lembrando que vamos receber nos nossos grupos as tarefas dessa semana e a continuação daquilo que tem sido pedido para cada um de nós, ok? Então, oremos. Eterno e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos e pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos essa maravilhosa mensagem nessa tarde. Toque nos nossos corações, Senhor, para que possamos entender que, embora surjam dificuldades, necessidades, Tu continuas sendo Deus. E que o Senhor possa ser o Deus da nossa vida, que o Senhor possa estar conosco a cada dia, nos orientando, nos instruindo, guiando os nossos passos. Abençoe cada lar aqui que está presente, ouvindo, participando conosco. Que o Senhor edifique a nossa vida, edifique os nossos lares, que os nossos lares possam ser instrumentos para a Tua glória, para a Tua mensagem. Abençoa, Senhor, essa semana que está se iniciando também. Que cada um possa lembrar-se de Ti em todos os instantes. E que possamos colocar a Ti em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Abração, galera. Nós vamos enviar, então, os desafios. Que for para ler. Um abraço a todos. Lembrando que amanhã, às 7h30, estamos juntos, começando o estudo sobre profecias, tá? Espero que vocês possam participar. Acredito que vai ser bastante interessante e edificante para todos nós. Deus os abençoe. Amém. Abração.